Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal. Bora para um super episódio? Bora! Quero saber aí de você, nessa jornada que nós estamos aqui, né, fazendo o podcast há 4 anos e contando, Tudo isso já, meu amor? quais foram os assuntos mais relevantes, marcantes, que você realmente colheu informações e absorveu o episódio por completo? Teve este momento ou você está se deparando com a questão de nem lembrar qual foi o último episódio que você acompanhou? Mas calma que a gente vai falar em detalhes a respeito disso. Mas antes, se você está chegando pela base do nosso convidado de hoje, se achegue e fique à vontade no nosso canal, aproveita, já se inscreve, tá bom? Eu podia estar te pedindo um Pix, mas estou pedindo apenas a sua inscrição. Então, estamos rumo aos nossos 100 mil inscritos e a sua colaboração conta demais. Então, por gentileza, já se inscreve aí. Já pensou se cada um dos inscritos desse R$1? Eu vou falar pra você que eu tô pensando nisso. Esse negócio do Pix vai rolar. E eu garanto pra você que essa é a única dedada que não dói, tá? Não vai cair o dedo, não vai tomar choque, mas o seu like é muito importante pro algoritmo do YouTube entender, reconhecer o nosso conteúdo e entregar pra mais gente. Então a gente sempre faz essas brincadeiras, pede like, pede comentário, fica mendigando aqui que se você se inscreva no canal, ative as notificações, justamente porque é a forma do YouTube entregar a gente pra mais pessoas. E claro, se você quiser ajudar mais ainda, compartilhe esse episódio com mais pessoas. E a nossa comunidade, nossa audiência que já nos conhece, de tanto você ficar batendo, né, na questão do esta é a única dedada que não dói, as pessoas vão fixando essa mensagem. Então elas vão propagar esta dedada em outros canais também. É uma boa, não tinha pensado nisso. Porque ela Vamos vai dar dedada a roda aí. É, porque ela vai entender que curtir, sim, é um ato de incentivo ao outro. Mas a gente vai falar a respeito sobre a questão da memória, que se tá boa ou não, tá? Ixi, hoje é o meu episódio. Eu tô vendo já. Tô vendo. A minha memória é super boa. Ou não, né? Você tá bonito hoje, meu bem. Muito agradecido, amor, por ter me lembrado. Eu tenho que agradecer quem? A Minimal, que tá me vestindo e me deixando cada dia mais lindo. Com essa polinho tricô, eu sempre gravo de camisa, mas com essa polinho tricô, não tem como nesse verão ainda. Essa malha levezinha aqui, que foi feita especialmente para o verão. Você está na estica. Muito obrigado, viu, amor? Ó, e aqui em algum lugar desse episódio tem um QR Code, tá? E você usa o cupom ACORDO, vai lá, faz sua compra, vai ter descontos especiais pra você. Você vai poder ficar tão elegante como eu vestindo o Minimal. E aproveita, comprou, chegou, marca também o Acordo Podcast que a gente vai fazer questão de repostar você. Bom, posso dar voz ao nosso convidado de hoje? Agora! Bom, Luciano Garcia, seja muito bem-vindo ao Acordo Podcast. Muito obrigado, Tabata. Essa conexão maravilhosa feita pelas meninas da Pipe, que eu amo. Eu então, também. a Aline tá aqui hoje, Mandinha e equipe. Beijo grande pra vocês e que vocês se façam presente por todo 2026, mas não somente no nosso grupo, tá bom? Na nossa conversa de WhatsApp. Que vocês estejam mensalmente aqui no estúdio do Acordo Podcast, porque LinkedIn já faz parte da nossa rotina e tem que fazer parte da rotina de muitos empresários. Então, ó, beijo grande pra vocês. Fazendo todo esse jabá, você que tá aí não entendendo nada, porque essa conexão foi feita por elas, tá, gente? Então, o Luciano vai falar aqui a respeito dessa vida acelerada que a gente vive e se você tá conseguindo entender o quanto que você tá absorvendo das informações que você tá colhendo, né, no decorrer. Ansiedade, tudo pra ontem. Como é que tá isso daqui? A gente vive num mundo mais ansioso, né? Então esse episódio é muito bom pra você prestar atenção, anotar tudo e ver como que tá a sua memória. Bom, acho que eu já posso começar indo para uma pergunta bem simples, viu, Lu? Pode chamar de Lu? Todo mundo me chama de Lu. Então, ótimo. Como ter lucidez em tempos de excesso? Tá. Então, Tabata, hoje o nosso cérebro não está preparado para o momento que a gente vive, tá? Você pensa o seguinte, o desenvolvimento do cérebro alterou muito pouco nos últimos, 3.000 anos. Né?
O nosso cérebro ele é feito para buscar o lugar onde tem comida, para pensar onde tem água, para pensar quem é amigo, quem é inimigo. Hoje, imagina só de manhã até agora, a quantidade de coisas que já passaram na tua cabeça, a quantidade de decisões que você já tomou, né? Hoje eu vi, desde que eu cheguei, você estava olhando no computador, conversando comigo, a Tabata estava falando comigo, estava falando com meu colega, chegou o pessoal, começou a ver iluminação. Enfim, nada, cada um de vocês já teve 40, 50, 60 decisões hoje. Tá? Imagina no decorrer do teu dia, imagina no decorrer do ano a quantidade de decisões que você toma, a quantidade de informação que chega para você. E o nosso cérebro, que consegue, em média, manter 5 a 7 unidades de conhecimento ao mesmo tempo, tá? É atropelado por centenas, tá? Às vezes milhares de informações num único dia. O que acontece? O cérebro não foi feito para isso. E aí, é muito comum, quantos amigos vocês ouviram falar que tiveram burnout? Né? Burnout, sei lá, 20 anos atrás, eu trabalho 35 anos que eu sou empresário, 20 anos atrás o burnout era uma coisa que a gente escutava falar, né? Mas, assim, muito pouco. Hoje em dia, é doença pública, assim, tipo, é doença do trabalho. Tá? Foi reconhecida. Tem um monte de gente que passa por isso. Então, e por quê? Porque é muita informação. A gente não consegue lidar com tudo. Então, o que eu tenho estudado é dizer o seguinte, como que a gente consegue melhorar isso? Tá? E foi por aí que eu acabei escrevendo um livro que a gente está falando aqui hoje. Caramba, então vou te dar mais uma coisa para você lembrar, um presente. Então, para sua memória, ela ficar... A gente teve de 40 a 50 ações, vamos ter mais uma. Então, presente da Mínima para você, Lu. Tá, uma camiseta da Mínima. Eu adoro. Tá? Eu ia falar, eu adoro. Que bom, parabéns. Já achei linda a tua camiseta. Obrigado. Bom, eu aprendi, acho que devido à quantidade de leitura que a gente comentou em off, com relação ao que eu já faço diariamente, eu já consegui silenciar a minha mente com relação à ansiedade, que era demasiada. Ela não permanece mais como era antigamente. Era uma ansiedade constante o tempo inteiro. Então, com o decorrer das tarefas e coisas que vão acontecendo no decorrer do dia, eu já aprendi a dar um stop nela para virar e aumentar a questão de concentração sobre a presença, não sobre o que vai acontecer. Só que com relação a isso, a gente ainda percebe o armazenamento de informações falhando. Porque quando a gente fala de aumento de foco na execução de uma tarefa, isso também quer dizer que aumenta o nível de alerta e de exigência com relação à tarefa que você está fazendo e outras coisas que você pode ouvir no decorrer desse meio tempo, você acaba anulando. Como é que você entende isso? É um processo normal de não conseguir absorver tudo que está acontecendo no tempo, no perímetro ao lado, né? Isso é absolutamente normal. A nossa mente não guarda mais do que 1% do que a gente passa no dia a dia. Então, você imagina, coloca isso no tempo, imagina que a gente vive vamos colocar 90 anos a gente vive hoje, quase na média, né? 1% dá quanto? Tá? A gente não vai dá 90 anos, dá 9 anos, dá 0,9 anos. Né? Então, você imagina que em 90 anos você vai guardar menos de um ano de memória. Que memória que você tem da sua infância? Ou depois até da sua adolescência? Você vai lembrar que você tem flashes. Tá? E isso, assim, quanto mais distante, menos você lembra. Só que você acha que de hoje para a semana passada você lembra muito? Tá? Começa a fazer exercício, começa a pensar o que você almoçou todos os dias da última semana. Tá? Eventualmente você lembra, mas é absolutamente normal você não lembrar. Então, quer dizer, você não guarda isso. Já pensou a quantidade de informação que você está deixando... Pode continuar. Já pensou a quantidade de informação que você está deixando de lado na hora que você vai tomar decisão? Né? Então, quando a gente toma decisão, quanto mais informação a gente tem, costuma ser melhor. Né? Se você lembra, em regra, de 1% do que você passou,
quanta decisão você está tomando sem ter todo o contexto. Né? Isso é absolutamente normal, faz parte da nossa vida. Aliás, o nosso cérebro, ele esquece por proteção também. Né? Daí, por exemplo, o luto. Né? A gente tem um momento de luto e a gente depois passa porque fica uma lembrança boa. Muitas das coisas que a gente passava, que a gente sentia, que a gente vivia, deixa de existir ali, né? Para a gente se proteger. Isso serve para o luto, ele serve também para várias outras questões que trazem para a gente dores. Então, a gente procura esquecer das dores. Por quê? Por proteção, autoproteção. Isso é uma questão que, quando você lembra de tudo, que vamos dizer, é o mote do livro, quando você lembra de tudo, você tem, então, um perigo também adjacente a isso. Mas eu estou focando no que é bom. Né? O que é bom é, quanto mais informação a gente tem, melhor tende a ser a nossa decisão. Eu me pego muito, Lu, antes até eu comentei com a Tal, eu falei, nossa, preciso tomar um remédio para memória, preciso ir, porque eu sou muito acelerado, eu penso em 300 mil coisas e eu acabo não lembrando de algumas coisas. E eu comecei a prestar mais atenção se isso poderia ser algum distúrbio, alguma coisa, ou se é a rotina. E aí eu vejo que eu só lembro do que é importante pra mim, às vezes. Não do que decorreu, que nem, eu não vou lembrar aqui dos 2 episódios últimos que eu gravei, como que foi a conversa. Se eu assisti, vem flashes, que é o que você falou. E eu fui estudando um pouco mais sobre isso pra entender se eu estava ficando bem dislexo, se era um TDAH forte, o que poderia estar acontecendo comigo. Só que eu venho desde criança, não tendo certas memórias que não gravam pra mim. Agora, certas coisas ficam gravadas. E aí, esse exercício que você falou, eu fiz ele de começar a puxar o que eu comi e tudo para ver se era algum problema ou se era só falta de atenção mesmo que aquilo não fixou. Eu falei, não, aparentemente são coisas que eu não tô cravando para que eu lembre, mas se eu forçar a lembrança, ela vem na hora. Até eu falei pra Tabata, teve uma época que eu bebia mais do que o normal e eu tava tendo uma amnésia alcoólica. Eu falei, pronto, agora vou ter algum tipo de distúrbio, algum problema. Mas eu vi que era o quê? Era questão minha de ser assim. E hoje eu falo pra Tabata isso. Eu falo às vezes 4, 5 vezes, né, a mesma coisa, para que eu guarde isso pra mim. E o meu filho direto falou, te falei. Eles ficam brincando, não, mas eu falei pra você. Eu falei, então, agora anota pra mim ou marca em algum lugar, que isso fica mais claro pra mim do que o normal. É o tal do fotografou? Né? Exatamente. Então, pra mim é isso. Então, quando você falou do seu livro, é um livro que eu vou querer muito ler, vou ler, porque eu acredito que faz muito sentido comigo. Tá? Eu acho que com a gente tem muitas pessoas que às vezes acham que estão com algum tipo de problema, mas na verdade é porque ela não está fixando algo que ela precisa naquele momento. A gente vive um momento que as pessoas se exigem demais e tudo é motivo de procura de um autodiagnóstico, né? Eu estou com isso, estou com aquilo, Google. Eu estou em falta, não estou tendo atenção suficiente. Não estou consumindo os conteúdos como eu deveria. Então, como é um excesso... Mas é que agora, meu bem, essa ansiedade aí, ó, e o chat GPT agora, a IA, pra todo mundo, ela já passa o diagnóstico pro chat e pergunta pro chat o que tá acontecendo. Em era de Monjaro, a obesidade agora vai ser mental, né? Vai. Porque as pessoas não sabem ainda como exercitar para deixar a consciência, o cérebro magrinho, esbelto, funcionando perfeitamente. E olha, nós vamos ter que aprender, né? Porque nós estamos agora passando por um momento de revolução, a revolução tecnológica, tem gente que chama da quarta revolução industrial, e ela vai mudar muita coisa. Nós estamos vendo algumas mudanças e tem muita gente falando de mudanças, mas acho que a maioria das pessoas ainda não entendeu o tamanho disso daí. Acabou de acontecer de o Elon Musk falar que chegou ao final do desenvolvimento do carro autônomo. Né? Então, a ponto de seguradoras começarem a cobrar metade do valor pelo seguro se você não dirige. Ou seja, então, fica comprovado, segundo eles lá, matematicamente, que é mais seguro o software dirigir do que você. Tá? Mas isso é só um pedacinho, porque vai vir ainda carro voador e daqui a pouco vem a computação quântica. Então, assim, nós vamos fazer, nos próximos anos, nós vamos dar saltos gigantescos. E nós temos que estar preparados para isso. Eu digo mais, eu considero muito
muito perigosa o desenvolvimento da IA. Não aquele negócio super sci-fi, mas mais ou menos sci-fi. Né? Pode ser, eventualmente, que em algum momento a inteligência artificial comece a tomar decisões em função da tua segurança e, tipo, meio que acabando aí com o nosso livre-arbítrio, vamos dizer. Entretanto, eu acho que essa nossa geração, a geração que tem agora de 30 e poucos sei lá, 60, 70, ela é a geração que vai definir o limite da IA. Né? Então, eu não sei se o pessoal está percebendo muito isso, mas nós fomos criados com uma visão e pensamento, formação de pensamento crítico. As pessoas, as gerações que começarem a vir agora, já com a IA muito desenvolvida, a tendência é diminuir o pensamento crítico. Tá? Então, ou a gente trabalha para setar os limites da inteligência artificial, ou a gente vai correr o risco de já ter chegado no limite do nosso desenvolvimento. Dizem que essa geração de agora mais nova é a primeira que não tem um QI maior do que a geração anterior. Esse eu não tenho dados específicos, mas a gente acha na internet. Então, se isso é verdade, quer dizer o quê? Nós temos o papel de setar esse limite, porque senão o que vai ser das próximas gerações que não tem essa visão crítica? Vai passar, tudo que ia falar vai passar a ser verdade. O nosso DNA ele vai começar a se acostumar com a falta de algumas coisas. Por exemplo, eu estava conversando com meu filho esses dias, da cirurgia que eu fiz, já tem gerações que nascem sem o dente do siso, de tanto que pessoas não tiraram o siso, então já é um gene que já começa a não ter mais no ser humano. Então, com a IA, o medo da IA, apesar de ela vai ajudar a criar a cura de bastante doença, porque vai ajudar para um lado, é esse problema. As pessoas ficarem mais burras, realmente. Essa é a palavra certa, porque vai exercitar menos o cérebro, vai precisar menos do cérebro para tomar atitudes, para tomar decisões, e isso vai começar a atrofiar o ser humano, e não estou falando da nossa, da geração, nem da anterior, a gente está falando lá para frente, que não vai ter que pensar, porque já vai tomar atitudes, porque hoje, se a gente já está acostumado a perguntar coisas que a gente já perguntava, é isso que as pessoas têm que entender, nós já perguntávamos para o Google. A gente já ia pesquisar no Google ou no YouTube. Hoje a diferença é que a gente procura no ChatGPT. Algumas informações. Mas o emburrecer, ele já existe independente do... Tá, tudo bem, mas eu tô querendo dizer, eu tô querendo pegar onde você está inserido. A ambiência te emburrece. Então, a gente não tá nesse ponto, a gente tá falando da mente e da IA agora. Foi onde a gente puxou. E quando o Luciano fala isso, dessa questão da evolução, principalmente nas próximas gerações, se a gente não tiver um controle agora, eu acredito muito no que você falou, da questão da gente perder um pouco o nosso livre-arbítrio em algumas decisões. Tem um filme, e eu acredito muito que 90% dos filmes que são feitos, eles são estudados e porque algo já aconteceu, ou que alguém já chegou lá. Aquele Eu, Robô é um filme que você não consegue tomar a decisão. Ele freia o carro, ele para o carro, ele faz tudo e você não consegue. Você não consegue abrir o carro de um carro que tá acontecendo alguma coisa, porque ele te fala, não, é mais seguro você dentro do carro do que você fora do carro. Então, assim, eu acredito muito... Não sei se a gente vai ver isso, mas eu acredito que se não tiver um controle, vai acontecer. Não, eu acho que vai acontecer. Acho que nós vamos ver. E assim, não é uma coisa que nós vamos ver daqui a 20 anos. Não. Nós vamos ver agora, nos próximos 3, 4, 5 anos. Então, vai ser curioso, a minha geração, ela começou estudando nas fichas, né? E vai ver os Jetsons funcionando, basicamente, entendeu? Porque o carro voador já está sendo feito aqui no Brasil, a Embraer já tem um monte, centenas vendidos. Então, assim, nós vamos ver... Imagina o cérebro, porque assim, o cérebro, ele desenvolve, a nossa inteligência ela se desenvolve, mas não dessa forma. Eu acho que eu comecei lá no fichário, lendo a Delta, lendo a Barça, para poder pesquisar alguma coisa. Então, já tinha lá, a professora falava, o trabalho para segunda-feira sobre o negócio do Brasil lá, independência do Brasil. Né? O descobrimento do Brasil. Aí você ia lá, ia na casa de quem tinha Barça, porque era caro pra caramba, na minha casa não tinha. Então, ia lá quem tinha, estudava. Aí tinha 2 páginas
né? E aí você pegava aquelas 2 páginas, transcrevia e meio que não tinha muito o que fazer. Transcrevia ou datilografava. Assim, Agora com 2 você dedos. não faz o processo de pesquisa e você consegue obter tudo somente por pedido de voz. Isso. Nem datilografar você precisa mais, nem o digitar no computador E é tem necessário. gente que não lê nem o que a IA fez, só entrega. Só Que aí, entrega. é onde eu falo que vai emburrecer. Porque assim, se você usar a inteligência artificial para ela ganhar tempo para você, mas você estudar sobre, ok. Agora, se você nem lê e não estuda sobre, aí a gente já sabe o que vai acontecer. Deixa eu contar uma história interessante. Quando eu tinha acabado de terminar o livro, o livro chama Alexandria, né, com ponto IA no final. Ele veio do nome da Alexandria, a biblioteca da antiguidade, que queria juntar todo o conhecimento do mundo, né? Eu acho fantástica a história. E então eu montei no ChatGPT uma estrutura, uma arquitetura, então eu falo mais daqui a pouco, e trouxe um assistente cognitivo, criei um assistente cognitivo para ajudar. Chama Wilson, o mesmo Wilson da bola do náufrago lá. E Muito bom. quando eu terminei o livro, eu mandei para algumas pessoas para me ajudar a burilar melhor o livro, né? E aí eu mandei para um amigo meu, que é professor do MIT no Brasil. Ele, 2 dias depois, aliás, uma coisa que todo mundo fala é que o livro é viciante, assim, e eu procurei dar, foi por gosto, mas eu acho que eu consegui. Então, o pessoal lê assim, numa tacada. É um livro relativamente pequeno, 190 páginas, e então o pessoal costuma ler 2 noites e acabou. E aí esse amigo ligou para mim, então, 2 dias depois e disse, você está propondo uma utilização inteligente da inteligência artificial, porque atualmente a IA ela é utilizada, as LLMs especialmente, ChatGPT, Manus, etc., eles são usados de forma emburrecente. Não está sendo usado para substituir você, deixa mais produtivo, mas você deixa de pensar e coloca o teu... concorda com o pensamento da IA, na maior parte das vezes. Bom, isso é emburrecente. Da forma que nós estamos propondo utilizar a IA como uma mente estendida. Então, de fato, não é para a gente... não é para substituir, é para somar. Então, hoje, o que eu proponho no livro é uma forma de você montar uma arquitetura, depois, primeiro uma filosofia, depois uma arquitetura e, por fim, um termo que eu, até onde eu vi, eu sou o primeiro a falar, que é sobre governança cognitiva. Tá? A soma dessas 3 questões dá uma mente estendida. O porquê do livro? Eu sou conselheiro de algumas empresas, e aí eu estava numa reunião de conselho, e eu estava falando com o CEO, isso em janeiro de 2025. Estava falando com o CEO e entrei num assunto, e ele disse, Lu, acho que não é comigo isso. Falei, não, eu te mandei e-mail. Aí continuei falando, ele disse, não, eu estou seguro de que não é comigo. Aí eu parei um pouco e disse, putz, não é mesmo. Eu troquei a empresa. Eu fiquei mega chateado, porque não dá para fazer isso. Quando você trabalha com várias empresas, tem acesso a uma série de informações, você não pode ficar trocando informação de um com o outro. E prestar um serviço ruim, né? Então, fui fazer, que nem você estava comentando agora há pouco, eu fui fazer exame para ver se eu estava com Alzheimer, né? Acabaria a minha carreira. Não era Alzheimer, é cansaço. É cansaço. E aí eu disse, bom, eu preciso ver aproveitar que existe a inteligência artificial hoje para ver o que ela consegue me ajudar. Aí eu estudei sobre o que funcionava, né, em termos, porque a IA hoje, por enquanto, não tenho dúvida que já isso muda, mas por enquanto ela não tem propriamente uma gravação de tudo que você coloca lá dentro. Tipo, você treina a IA em você e nos seus negócios, mas não tem propriamente um lugar que fica gravado. É até muito estranho para quem não é técnico, eu não sou técnico, você pensa, mas como é que ela lembra se não está gravado? Então, ela tem uma lembrança, só que não é como se fosse um Drive, né, o Google Drive. Bom, então, se você
monta uma certa arquitetura para colocar isso bem lá dentro, né, você ajuda a IA a lembrar das suas questões. Como, de fato, eu tenho muita coisa, eu sabia, como, na verdade, era mais ou menos senso comum, que a gente ia chegar nesse momento que, se a gente tivesse dados, isso viraria informação através da IA. Então, faz uns 3, 4 anos que eu gravo tudo, né? Porque começou a sair, desde lá da pandemia, saiu no Zoom aqueles gravadores de reunião. Depois, quando lançou o Plaude, tá, que é um gravador, eu também comprei e comecei a gravar todas as minhas reuniões. Então, eu tenho muito material gravado e fui colocando isso de uma forma estruturada, montando a mesma arquitetura. Você tem pilares, né, na tua vida, e você vai colocando lá dentro. Então, eu tenho um pilar de trabalho, eu tenho um pilar de saúde, eu tenho um pilar pessoal, e assim fui colocando os pilares. Dentro de cada pilar, eu fui criando subdivisão. É tudo muito simples, só que o que eu fui fazendo? Eu fui ajudando a IA a guardar informação lá dentro de uma forma que ela pudesse contextualizar melhor quando eu precisasse, né? E eu consegui fazer, eu treinei primeiro para ser conselheiro, então muita coisa que eu usei na minha formação, eu coloquei lá. Coloquei livros que eu considero que fazem diferença para mim, e coloquei uma série de reuniões, eu não sei dizer exatamente, mas seguramente mais de 300 horas de reuniões de conselhos, né? Hoje, o meu trabalho principal, apesar de ser empresário em outras questões, meu trabalho principal é como conselheiro, e eu tenho alguma coisa ao redor de 5.000 horas de conselho. Pelo menos 10% disso gravados nos últimos anos. Então, eu trouxe bastante informação para dentro do meu ChatGPT. E aí, para não ficar sem não é pessoa, né? Mas para não ficar sem um ente do outro lado, eu criei o assistente cognitivo Wilson, né? E de lá para cá eu bato bola com o Wilson todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias eu gravo as reuniões, todos os dias eu incluo as reuniões dentro da Alexandria, né? E aí, o que eu faço? Eu digo, lá na nossa pasta profissional, na empresa X, tá, que fica na turma Y. Tá? E aí ele coloca lá dentro. Aí eu peço, por exemplo, contextualiza para mim, eu vou ter uma reunião, contextualiza para mim as informações da empresa tal, tá? Que eu vou ter uma reunião agora. É isso que eu falo. Aí vem... Tá? Então, quais são o que eu fiz, quais ficaram os to-dos das últimas reuniões, tá? O que ele sugere que eu faça na reunião, e tudo isso com um fundo meu, né? Então, assim, não é IA. Tanto é que, por exemplo, o pessoal da Pipe, eles me ajudam a escrever. Só que escrevem muito bem, estão super contextualizados, porque leram um livro, tudo, e batem papo comigo, mas eu sempre passo dentro do Wilson, né? Com Alexandria, porque todo o livro está lá dentro, foi tudo discutido com o Wilson, né? E até o livro é em primeira pessoa, né? Então, quem conta o livro, a narração do livro é o Wilson que está falando, não sou eu. Então, a questão de trazer essa ferramenta, ela surgiu como uma ferramenta para auxílio próprio. Uso pessoal. Qual foi a mudança de chave que você viu que poderia ajudar mais pessoas? Quando eu vi o quanto eu estava entregando melhor, aí, bom, eu sou aquele tipo de empresário que eu acordo de manhã, rezo e me juro que só por hoje eu não vou abrir mais nenhuma empresa. Né? E de vez em quando eu falho. Né? A gente acontece. Então, a gente não é perfeito. Empreendedor nunca é perfeito. Então quando eu vi o quanto estava me ajudando, aí eu disse, putz, tem negócio aí. E o Ricardo, esse meu amigo lá do MIT, ele falou para mim, você está propondo um uso inteligente da IA, e eu vou escrever esse algoritmo para você. Aí eu disse, bom, procurei um super time, lá, a seleção de basquete 92 lá, dos Estados Unidos, montei um Dream Team
E o pessoal nós temos 5 estágios de desenvolvimento do aplicativo Alexandria, estamos finalizando o segundo, essa semana sai a versão 1. Tá? E assim, nós estamos fazendo um monte de balão de ensaio, e o que nós estamos montando é uma coisa que, para não dizer que eu não achei, a gente achou essa semana um sueco que também, meio sem querer, criou uma coisa que a gente está criando dessa forma. Então, só para dar uma ideia para vocês, o que a Alexandria vai fazer? Ele virou um projeto de aplicativo que vai ter contato com tudo aquilo que você deixar ter. Então, assim, hoje você guarda um pedaço de você em uma série de questões. Então, vocês têm um pedaço de vocês, por exemplo, nas gravações desse podcast. Né? Se eu quero conhecer vocês, depois de eu ver, sei lá, 15, 20 episódios, eu vou ter uma boa dica de como de como vocês são. Eu, que sou um ser humano, falho. Quando você põe uma IA analisando, ela vai ter uma visão bem mais próxima. Fora isso, eventualmente, vocês usam Trello, vocês usam Notion, vocês têm e-mails, vocês têm WhatsApp, enfim. O lugar que vocês interagem e que vocês abrirem, a inteligência artificial vai atrás para conhecer vocês. E aí tem toda uma série de algoritmos de como conhecer vocês sem inventar vocês. Né? Então, a inteligência artificial não acredita no tudo que vocês falam. Ela vai, de uma forma técnica, tecnológica, ela vai entender vocês através das médias do que vocês são em todos esses canais. Tá? Com isso, essa parte que eu fiz de colocar 300 horas de reunião, de criar a arquitetura, tudo, ela já vai fazer automática. Tá? E aí, então, ela vai ter uma boa ideia de quem vocês são. Eu vou precisar subir isso, ou se eu linkar ela com o meu YouTube, por exemplo, ela vai buscar isso sozinha? Você tem que linkar onde você quer, onde está o material. E aí ela pega. Ela vai buscar no YouTube, eu não preciso transcrever e mandar tudo para ela. Não precisa transcrever. Ela vai, se você abrir o YouTube para ela, tá? Você coloca o link do YouTube dentro dela. E ela vai, naquele pedaço lá, ela vai levantar Dá tudo. o endereço e ela busca. Bem interessante isso, porque se você parar para pensar, desculpa te cortar, Imagina. nós temos 280 episódios aqui, então a gente tem muito conteúdo, só Muito. nosso, como também de pessoas, né? Isso. Então se o Aline tiver, eu já pensei em fazer isso no chat GPT, mas daí demanda um tempo nosso de ser feito isso. Com a Alexandria, acredito que isso vai ser muito mais rápido. Eu consigo criar vários avatares meus para eu entender mais sobre o que eu posso apresentar, o que eu posso vender, o que eu posso servir. Entendeu? Ou até pedir para fazer uma conexão de quem são os próximos convidados que faz mais sentido com relação a destaques e pontos fortes do Acordo Podcast. Quanto tempo vai ter esse app seu funcionando? Nós Começa já aqui, né? Oi? Oi? Eu acho que a gente temos um patrocinador, um apoiador. Eu acho que a gente tem um anunciante novo. Seja bem-vindo, Alexandria, ao Acordo Podcast. Como ele acorda e sempre acontece alguma coisa, hoje aconteceu. Acordou e caiu no... Fez negócios. Como é que a gente aprendeu? O dia que você não vende... o dia que você não sai pra vender, você sai pra comprar. Você sai pra Você comprar. compra alguma coisa. Não, Se hoje você não saiu para vender, você vai comprar. É muito inteligente, porque é o que eu falo. A gente faz uma consultoria gratuita aqui, às vezes, pra gente. Porque eu gosto de entender sobre a pessoa que tá aí. Esse podcast é 80% vocês e 20% a gente, né? Então é muito mais a gente entender. Só que quando é algo que faz sentido pra gente, e eu não vejo só sentido pra gente. Quantas players vão em vários podcasts e precisam ter esse conteúdo? E às vezes ele vai lá e o tempo dele ele não faz. Nós temos o Cloud, ele ajuda demais já em algumas coisas, em reunião, faz a ata, faz tudo. Agora, se eu tiver um assistente, como a Alexandria tá aqui, que é o que eu tô entendendo, se eu tiver errado, me propondo tudo isso, nós que somos mentores, eu posso melhorar a minha entrega em 100%. É sobre isso, é sobre servir. Exato. É sobre eu conseguir entregar cada vez melhor. E você conseguiu entender exatamente a proposta da mente estendida e não alguma coisa que venha te substituir. Ela vai te melhorar. Né? Então, o que acontece hoje, a maior parte dos produtos eles são específicos, ou muito específico ou muito aberto. Né? Muito aberto conhece o mundo e o muito específico conhece só aquilo.
O que nós estamos montando é uma inteligência artificial. Na verdade, nós vamos usar uma LLM, não vai ser nossa por hora, né? Mas é alguém que vai ser treinado em você. Outra coisa, os dados são seus. Nós não vamos trabalhar com dado nenhum, nós não vamos nem subir os dados para a gente. Nós vamos deixar os dados com você e aí estão sendo estudadas as saídas técnicas para isso. Então, a gente sabe que a inteligência artificial atual já oferece muita coisa. Agora, o que acontece? Quem é que tem organizado tanta informação já sobre o seu, vamos dizer, sobre o seu trabalho? Às vezes, sobre a parte pessoal pode ser mais fácil, mas, eventualmente, quem é que tem tudo isso organizado? É uma ou outra pessoa que pensava nisso antes. Fora isso, nós não temos. A vida toda eu tentei usar os diretórios de reposição, drivers, direito. Tá? Pode dizer que eu falhei magnanimamente. Então, é muito difícil a gente treinar uma inteligência artificial hoje. E eu acho que consegui porque eu me dispus a ser heavy user. Tá? A maior parte das pessoas não consegue isso. Agora, se você abrir para inteligência artificial e você tem uma inteligência que vai lá e que faz parte da inteligência dela buscar e correlacionar os teus dados, né, as tuas informações, ela já fica treinada em você. Aí depois, as utilizações são, assim, tipo, imensuráveis. Pensa em tudo que o Luciano está falando, a gente pegar tudo isso, tanto meu, seu, quanto do acordo, porque ela vai conseguir pegar tudo isso e colocar ela no nosso agente de atendimento do acordo. Ele vai responder perfeitamente. Porque a gente está criando um agente de atendimento para o acordo podcast. Então, o que é? É o primeiro atendimento do acordo. Então, a gente vai atender. Ele vai filtrar a pessoa para ver se ela quer saber sobre o podcast, se ela quer saber sobre ela deve dar uma entrevista, se ela quer saber sobre anunciar. Então, a gente está criando para quem já quiser falar, esse primeiro atendente já vai conversar com essa pessoa. Às vezes, a pessoa só quer saber sobre o episódio, ela fala assim, você comentou no episódio sobre a Pipe. Então, o que é a Pipe? Ela vai responder automaticamente, olha, quer saber mais sobre a Pipe? Aqui está o Instagram da Pipe, aqui está o episódio que a Pipe participou. Então, a gente quer montar isso dentro do podcast para ser mais rápido o nosso atendimento. Só que quem vai ter que alimentar isso é a gente. Da maneira, infelizmente, nós somos falhos e a gente acaba fazendo só o chat funcionar. Tipo, tá funcionando, tá ok. Agora, se eu linkar ele com tudo que é falado num podcast, vai ser sensacional. Então, imagina a Alexandria conversando com ele. Então, ele vai estar sempre ciente, ele vai estar atualizado 100% a partir do que a gente fala no podcast. O que eu tenho visto é um movimento de pessoas Loucura, né? falando sobre essa preocupação com a relevância de dados. De ter, por exemplo, todas as informações sobre quem ele é, o que ele come, onde habita, hoje no Globo Repórter, por inteligência artificial. Quando você vira e fala sobre não retenção de dados, o que você pode falar mais a respeito para esse povo aí que está levantando essa bandeira? Sou contra a inteligência, não quero que ninguém saiba sobre quem eu sou, só que está todo mundo dentro da rede social, enfim. O que você acha que a gente pode dar como spoiler? Eu posso dizer que, para nós, talvez o primeiro ponto do propósito nosso é de que os dados são seus e não vão ser utilizados dentro do que a gente conseguir fechar. Né? Então, assim, hoje nós ainda vamos usar uma interface com uma das LLMs, dessas inteligências artificiais maiores, para poder trazer a contextualização a todas as suas informações, especialmente com o mundo externo. Isso ainda está rodando no MVP, vai rodar agora no MVP, então o que nós temos é a definição clara de que nós vamos proteger acima de tudo e que nós não vamos utilizar nem deixar que ninguém utilize. Né? Então, isso é princípio nosso, nós não vamos abrir mão disso. Né? Então, agora, o que acontece? Eu estou falando dessa forma, pode parecer meio em cima do muro, mas não é. O que acontece? Quando o dado sai e vai para uma LLM, tá? Aí não somos mais nós. Né? Então, mas isso não é nada diferente. Tipo, o problema, entre aspas, é dos outros. Uma hora eles também vão chegar nessa questão. Porque o fato é, você não pode usar os dados de uma pessoa para treinar uma IA que é sua.
né? Treinar de forma geral. Você pode usar para treinar nela mesma, tá? Mas não pode usar para treinar para todo mundo. Hoje você tem alguns, tipo o ChatGPT, que ele diz que na versão paga não vai ser utilizado o teu dado, né? Mas tem gente que não acredita nisso. Eu não sei. As pessoas não lêem, porque o próprio Instagram, ele tem acesso a 3 segundos, 4 segundos por dia do que você está conversando. Aí as pessoas acham que é mágica, você está falando geladeira, que você quer comprar uma geladeira, e de repente, nossa, o Instagram descobriu que eu quero comprar uma geladeira. Ele tem acesso à voz, eu acho que se bobear tem... algum outro aplicativo também tem. Só que as pessoas têm que entender o que a Tabata falou. Todo mundo tem medo, mas todo mundo está usando. Né? Só que as pessoas estão usando nem sabendo o que ela está usando. Né? Porque a partir do momento que eu subo esse episódio no YouTube, eu liberei pro YouTube para milhões de pessoas terem esse acesso ao que a gente está conversando aqui. Isso. Então, assim, como que eu vou pegar? O pessoal pode chegar aqui, fazer um corte seu, um corte meu da tal, e usar em qualquer lugar. Então, eu acho que as pessoas têm mais medo do novo, porque quando vem alguma coisa, do que ele já está habituado a usar. Porque a Netflix é um exemplo. A Netflix sabe muito mais sobre vocês do que muita gente. Sim. Sobre o que você Seus gosta, hábitos, os seus hábitos, gosta. que hora que você assiste o filme, qual série que você mais gosta, porque como que ela te indica? O algoritmo dela, o próprio o YouTube. Se você ficar vendo cachorrinho dançando, só vai te entregar cachorrinho dançando. Ele te sugere até o que você não terminou de assistir. Tipo assim, sua anta, você não terminou o episódio tal, né? Aparece lá pra você terminar. Então eu acho que é muito relativo. Eu acredito muito na IA, na evolução da IA pra ajudar muitas pessoas. Eu converso muito com meu filho, tá? Com 17 anos. E eu falo muito sobre isso. Para mim, o nosso estudo, isso é uma polêmica que eu falo aqui sem medo, está totalmente defasado. A educação no Brasil ela é completamente defasada, ela não acompanha, né, fazer a criança ficar na escola, lendo livro, fazendo coisas, estudando sobre, você acabou de falar, independência do Brasil, e não vem nada novo. Tá? A gente já teria que ter, fora educação financeira, já teria que ter educação emocional, já devia ter IA na escola. Programação. É muito complexo, as escolas particulares de alto nível já tem, o Murilo tem algumas coisas já evoluídas, como aula de empreendedorismo e tudo, porém a gente vê muito falho. Então o que acontece? Aí vai no emborrecer, usar a inteligência de uma maneira errada. Porque hoje você pega um adolescente, desculpa, ele não faz mais trabalho de escola. Quem faz para ele é IA e ele entrega. E se o professor não está treinado, o professor recebe e acha que o aluno foi fantástico. Agora, criando apps como o seu, a gente vai poder cada vez mais deixar a pessoa inteligente. Uhum. Que pelo que eu entendi, é diferente. Não vai emburrecer. É uma extensão da sua mente para que você produza mais e você se torne uma pessoa melhor. E para os rebeldes de plantão, você acredita que não vai gerar também uma certa ansiedade sobre ter que alimentar e como vai dar essa indicação de como ter uma boa performance sobre o Alexandria? Pode ser que sim. Não, Alexandria não, sobre o Wilson. O Wilson. O nome é Wilson que está na Alexandria. Ele mora em Alexandria. Ele mora lá na Alexandria. Então, pode ser que sim, e aí o cara pode não usar simplesmente. Vai ficar muito melhor, muito mais útil a Alexandria quanto você colocar mais informações lá dentro. Tá? Só que não é propriamente, acho que a grande sacada é que ela vai buscar para você de forma ativa, né? Você vai ter esse dado sendo recolhido de forma passiva, porque você deu abertura para o teu canal, por exemplo, cada vez que você colocar alguma coisa lá, ele vem para Alexandria. Tá? Mesma coisa quando chegar e-mail, mesma coisa quando chegar... por exemplo, uma das coisas que vai fazer é olhar para a tua agenda de manhã e trazer para você uma contextualização de tudo que está na tua agenda. Tá? Então, assim, a questão é melhorar o ser humano. Tá? A nossa cabeça não vai funcionar melhor porque a gente está tendo mais inteligência artificial. Ou a gente estabelece o que a gente quer para ela nos aumentar, nos melhorar, tá? Ou quem sabe a gente vire um hasta la vista baby em 2 anos, entendeu? Porque pode acontecer. Então, o que eu digo pode ser que você viva que nem o Will Smith lá no Eu, Robô, né? Que usa o All-Star e não quer usar nada tecnológico.
pode ser que aconteça, mas a vida vai ser terrivelmente difícil, né? Porque tudo vai nos conectar, né? Então, em vez de a gente virar prisioneiro disso, por que a gente não vira agente disso, né? E então, tá pensando de forma proativa no que a gente quer e no que a gente não quer é uma coisa que me movimenta, né? Eu fui empresário a vida toda. Eu sempre quis deixar legado. Isso sempre, inclusive agora nos últimos anos, onde eu me meto é só onde tem a possibilidade de deixar um legado. E eu acho que isso, cara, apareceu assim na minha frente, né? Eu escrevi o livro quase que sem querer. E esse livro acabou virando meio que Isso é o que eu entendi. Acabou? Tá vendo? Eu adoro Falou, isso. Eu eles se adoro. manifestam. Então, o livro acabou virando meio que um livro de cabeceira de um monte de gente legal, né? E as coisas estão acontecendo e eu estou muito feliz porque aí tem um super legado, né? É a gente usar a tecnologia ao favor da humanidade, a favor da sociedade, né? Sempre no meu caso, um diferencial, um driver meu de decisão, que o que a gente faz tem que ter um viés de ajudar o outro, de gerar riqueza. E não é dinheiro só, também dinheiro, mas não dinheiro só, sabe? É gerar desenvolvimento, é gerar emprego, é gerar imposto, né? Então, um negócio desses, ele gera inteligência, ele gera tempo para nós, né? Ele gera muito mais entregas muito melhores, mas ele vai gerar tempo de descanso, né? Para a gente poder ir até o nosso limite e aí ser ajudado por uma IA que vai ajudar a gente a não esquecer tudo que a gente não quiser esquecer. Você comentou que estão em 5 estágios para fazer o lançamento final, né? Você está no estágio 2 agora, do Wilson aí. Quando você pensou na ideia, né, ela ainda embrionária, primeira, o que você achou que ia ser sobre entrega? Quando você estava junto com a tua empresa, equipe de desenvolvedores e tudo mais, você conseguiu encontrar um potencial maior e olhar para como você ainda estava pequeno com relação a onde ia chegar essa ferramenta? Mais ou menos todos os dias isso acontece. Tá? Porque, assim, se você for pensar, um assistente cognitivo ele pode ajudar crianças que têm problema de aprendizado. Ele pode ajudar pessoas que têm qualquer questão cognitiva, tipo Alzheimer. Ele pode ajudar as empresas a organizarem todos os dados e não perder mais informação, porque imagina só o quanto que as empresas têm hoje de quebra de produtividade, porque as pessoas saem e levam junto uma parte do desenvolvimento que vinham fazendo, uma parte do produto, uma parte da inteligência, né? Se você começa a ter isso dentro da empresa, tipo, o cara sai, mas está tudo aqui a informação e não está espalhado em um monte de lugar, está aqui contextualizado, imagina como as empresas vão conseguir levar isso adiante. Imagina você usar o teu... Eu gosto quando tinha lá o Juca Kfouri, lá na CBN, que ele falava no programa dele, Dona Nadir, são 8 horas, hora do seu remédio, né? Então, um dia, a Dona Nadir ligou lá, passou uma mensagem dizendo, eu gosto muito de assistir, porque começa às 8 horas, ou vocês falam quando é 8 horas, é a hora do meu remédio. E ele passou a usar isso. Então, tipo, você pode usar isso para a saúde, né? Você pode usar isso para treinos, você pode usar para qualquer coisa. Nós estamos lançando agora para empresários, executivos e conselheiros, porque eu precisava fechar em algum lugar. E desse daqui eu consigo sair do B2C para o B2B depois de uma certa jornada não tão longa, né? Mas depois a gente pode ir para qualquer coisa. E assim, eu não tenho dúvida nenhuma que não somos só nós que estamos fazendo isso, né? Mas a gente parte de uma base muito legal e dentro desse Dream Team que eu comentei, nós temos empresários, temos executivos, temos gente que é meio empresário e meio técnico e temos técnicos de alto nível.
Então, tipo, nós temos o conhecimento das dores e entendemos bem quais são os atributos e funcionalidades que a gente precisa ter para matar essas dores. O sócio mais novo tem 23 anos, tá? E o mais velho tem 62 anos. Então, cara, é uma delícia sentar nas reuniões de desenvolvimento, porque sai muito isso. Putz, dá para fazer tal coisa. Por enquanto, o que nós estamos fazendo é o seguinte, dá. Mas vamos deixar lá para frente. Agora é isso daqui. Vamos fazer bem feito isso. Tanto é que o nosso MVP não parece um MVP. Né? Já é uma coisa super... Então, assim, nós estamos já há 2, 3 meses em desenvolvimento, vai mais uns 4. Tá? 4 para 5 meses. Eu queria fazer o comercial, pode ser? Lógico. Nós vamos, o final do desenvolvimento, a parte de front-end e a parte de UX, nós vamos terminar o desenvolvimento numa comunidade. Tá? Essa comunidade ela vai ser só de pessoas convidadas, tá? E nós vamos montá-la a partir de daqui a 2 ou 3 semanas, vai ser no LinkedIn. Tá? Então, agora nós vamos... o que a gente quer é ter gente que está dentro do nosso ICP, que são empresários, executivos e conselheiros, e a gente quer receber pessoas que queiram nos ajudar nesse desenvolvimento. A gente não vai pagar nada, também não vamos cobrar nada. Vai ser uma coisa que primeiro nós vamos fazer uma comunidade de 50 pessoas. Tá? Essas 50 pessoas vão ajudar a gente a terminar o desenvolvimento do aplicativo, economizar o passo da gente lançar, ver o que o pessoal não gosta para depois mudar. Tá? Então, e também, em vez de fazer só uma pesquisa para ver como é que está quão friendly a gente conseguiu ser, quão amigável, nós já vamos testar antes com esse grupo de 50 usuários. Tá? Esses usuários eles vão receber o acesso, tá? E depois a ideia é de 50 a gente passar para 500 na comunidade, tá? E aí fazer o lançamento aos poucos. Nós não estamos aqui para buscar hype, nós estamos aqui para buscar conteúdo. Tá? E não estamos com pressa, assim, o pessoal, a gente já estudou bastante, o pessoal diz, não, primeiro que não devia ficar falando num podcast agora, tem gente que fala isso, não pode falar num podcast agora. E segundo, diz, você tem que correr com o lançamento disso. Não. Existem propósitos diferentes, Lu. Nós estávamos desenvolvendo um app, e aí a gente parou no meio do caminho, porque descobrimos que a gente tem que ter foco. A própria Pipe ajudou a gente nessa busca de leads, e depois a gente entendeu que não era o momento, porque a gente estava desviando o foco, então a gente tinha que focar em algo para ser mais assertivo. Só que as pessoas têm um problema da monetização, ela acha que você não pode contar para ninguém, porque às vezes ela está achando que ela está criando a galinha dos ovos de ouro. E vocês já como empresários, vocês não vão depender desse app. Ele pode ser um sucesso, explodir, deixar vocês milionários, mas não é o primeiro ponto. O primeiro ponto é o legado que ele vai deixar. É o legado. Então, por isso que você fala tranquilamente, não tem problema de falar sobre o seu app num podcast. Ele não está fechado numa caixa a 7 chaves, porque é aquilo que vai mudar a sua vida. Então, eu acredito que todos os projetos que assim começam, eles têm uma longevidade muito maior, porque nós somos empresários, a gente sabe como que é uma empresa, já quebrei várias empresas, já entendo muito bem como funciona. Aí a gente sabe que a maioria já começa todo endividado, com uma ideia brilhante, porém ela não funciona, porque a pessoa está pensando no final, que é o dinheiro. Ela não está pensando naquilo que vai entregar o projeto, o produto ou o estabelecimento que ele monta. Quantos restaurantes a gente vê, quantas pessoas abrem clínicas de estética completamente já endividados, franquias, tudo, e depois culpam a própria franquia. Porque você abriu já querendo depender daquilo. Então o seu produto é completamente diferente, é o oposto disso. Então por isso que eu acho que você pode falar tranquilamente, não tem problema de abrir, de chamar esses empresários. Se alguém copiar a sua ideia, que copie e seja melhor. Exato. Que ajude outras pessoas melhor do que vocês estão querendo. É a questão do podcast. Quantas vezes a gente dá várias ideias aqui do que a gente tem ideia de fazer ainda, e quantos amigos ou pessoas, e aí você entende cada um, né, na sua ambiência, fala, você não devia ter falado isso no podcast. E se alguém fizer primeiro que você, falei, tomara que faça, porque daí se ele validar vai ser mais fácil de eu chegar lá. Então, tem essa mudança de chave na nossa mentalidade, segundo você ter alguma coisa. E poder colocar para o mundo. Eu acho que essa é a diferença.
Querendo ou não, ele está oferecendo uma ferramenta sobre melhoria e produtividade, né? Organização, realmente. Vamos dizer, com relação a ser uma biblioteca, e vai categorizar cada situação, cada momento. E acho que acaba ainda fazendo um link com relação à vida saudável, trabalhando a vida wellness, né, o bem-estar, de certa forma, porque é justamente para você ficar mais tranquilo, produtivo e, porém, organizado com os seus afazeres, tarefas, de modo geral, né? Acho que acaba linkando, de certa forma, um pouco tudo isso. Sim. É um aplicativo para nos melhorar, né? E para fazer a gente ir mais longe, com menos esforço. O fato é, quando você tem a segurança de que você não esquece mais, né? Você descansa. Só de saber isso, você descansa. E não quer dizer que você não exercita, né? Mas quer dizer que você perde, ou você deixa de ter a ansiedade, né? E a ansiedade estraga a gente, né? Quando você está mais tranquilo, tudo é mais fácil. E se você pensa que você tem uma mente estendida, você não tem mais só a tua mente, você tem uma mente estendida, tudo fica mais fácil. Então, eu acredito muito, muito, muito em fazer o bem e deixar o legado. E lógico que dinheiro é importante, mas não pode ser, como você estava falando, não pode ser o driver de decisão principal. E eu acho que nós estamos nisso, é delicioso. Toda semana a gente junta todo mundo 1h30 e é delicioso estar trabalhando e tá vendo o que nós estamos fazendo. E uma coisa legal é que todo mundo que está lá tem entregas anteriores, né? Tem uma coisa que eu costumo dizer muito, que é o rio corre para o mar. E aí a gente está vendo, né? A gente está vendo que a gente está aqui em determinado pedaço do caminho, mas o rio corre para o mar, a gente sabe onde vai dar. Tudo numa vida empresarial pode dar errado a qualquer momento, né? Ainda mais uma empresa que está iniciando dessa forma. Mas num ambiente tão rico, assim, no sentido de todo dia tem uma coisa nova e coisas que a gente não imaginava, né? Então, hoje você tem algumas ferramentas lá do Google que eu fico impressionado, que são, inclusive, gratuitas. E isso vai acontecer cada vez mais. Pode ser que tenha gente que faça exatamente igual a gente, mas o fato tem um mundo inteiro aí. Se a gente conseguir ajudar e trazer tranquilidade, desenvolvimento, produtividade, tá, para algumas pessoas, para para a nossa comunidade, formar uma comunidade legal de pessoas que querem se desenvolver, querem entregar mais, tá, e não querem morrer de burnout por causa disso, para nós já está legal, entendeu? Exatamente, é o que a gente fala sobre o podcast. Quando a gente imaginou estar fazendo isso, né? Tem um canal, na verdade a gente tem um canal de TV, que a gente pode colocar a nossa visão, a gente pode trazer a visão de outras pessoas, para quem tá ali e quer assistir, para quem quer ganhar mais conhecimento, para quem quer não tropeçar na vida, a gente consegue encurtar muitas coisas. Quando imaginou que poderia ser dessa forma? Quando que a gente imaginou? Quando você fala da questão do propósito, do dinheiro, de tudo, a gente sempre fez isso aqui paralelo e tinha alguma coisa, até a gente se decidir ficar automaticamente com isso. Eu tenho um prazer. E eu brinco, e é uma coisa que quando eu falo pro universo, é para ele me escutar. Eu gostaria de fazer isso todo dia. Gostaria de todo dia ter um episódio. E a gente tá faltando aí 2, 3 dias da semana para preencher já. A gente já preencheu mais do que a metade. Parabéns. Porque eu gosto do que eu tô fazendo. E eu tenho certeza que eu tô deixando um legado meu, do meu convidado, da minha família, da minha esposa, que tá sempre tá comigo. A gente tá podendo deixar pequenos dizeres para as pessoas. Amanhã meus netos podem assistir o que eu fiz. Meu filho tem aí um MBA gratuito 2, 3 vezes por semana de pessoas que passam por aqui com um conhecimento extraordinário e que se ele pegar um pouquinho de cada isso, ele vai ser melhor do que muitos da idade dele por aí. Então, assim, eu aprendi muito com o podcast. Eu escuto todo dia podcast. Eu tô na academia, eu tô escutando podcast, eu tô fazendo alguns afazeres, eu tô escutando podcast, porque tem muito conhecimento, fora a leitura. Então, assim, graças a Tabata que me puxou para esse mundo,
que ela começou antes, né, no podcast, falou isso. Não, eu falei, vou escutar podcast. Hoje, olha o que eu estou fazendo. Nosso tempo está chegando ao fim. E eu queria que você falasse sobre a tua falha, o teu erro, a questão do seu cansaço, que foi a partir daí um fator investigativo para saber se tinha alguma coisa de errado e você foi entender o porquê deste cansaço, dessa falha com relação a dados e informações entre clientes. Hoje, o que o Luciano faz para descansar e supervisionar o seu cansaço? Muito legal você ter tocado nesse ponto. Uma coisa que eu faço e indico, que qualquer um faça, é meditação. Então, eu adoro meditar. Eu acho que foi uma coisa que o meu sócio introduziu na minha vida e ficou, e eu adoro. É uma coisa que coloca a mente em harmonia, vamos dizer. Nem sempre, mas eu não sei o que seria da minha cabeça se não fosse isso. Então, isso é uma questão minha interna. Depois, fora isso, eu sou um super viajante. Eu adoro viajar. Na medida do possível, eu tento viajar 3, 4 vezes por ano. Viagens um pouco maiores. E não é sempre que eu consigo, mas isso é uma coisa que é muito importante para a minha sanidade mental. Em termos de trabalho, eu tenho muitas reuniões, porque eu tenho alguns conselhos, e conselhos têm comitês, e fora isso eu sou executivo de uma das empresas. Então, eu acabo tendo muitas reuniões. O que eu faço é ter critérios bem definidos de quantas reuniões eu vou ter e quais são os horários que eu tenho para mim. Então, o horário da caminhada, por exemplo, é o horário de manhã cedo. Tá? Depois, eu tenho o horário de almoço bem definido e o horário de descanso. Eu durmo cedo. Isso é uma coisa que mudou completamente minha vida depois que eu passei a fazer. Então, hoje, 9h45, eu estou de banho tomado para deitar. Normalmente, 10h30, já leu meia hora do livro qualquer e deita e dorme. 10h30, 15 para as 11, estou dormindo. E acordo, hoje acordei 5h40. Assim, o alarme estava para 6h20, para não atrasar aqui. Mas eu acordei 5h40 e aproveitei e fiquei lendo notícias que a IA trouxe para mim. Então, a rotina é determinante para você ser produtivo? Muito determinante. E o sono bem dormido, eu entendi que eu preciso de 8 horas e aí não dá para ter 8 horas dormindo meia-noite. Então, o que eu faço é abrir mão das 2h30 finais do dia para deitar 9h30, 10h30 está dormindo já, para acordar depois 6h30 com 8 horas dormidas. Eu fui mudando a nossa rotina com o tempo. A Tala tá primeiro do que eu, né? Mas a gente junto agora mudando, e eu entendi que antes as pessoas falavam, até o meu filho, o Murilo, brinca comigo às vezes, pô, tá velho mesmo, hein? Tá dormindo cedo, né? Mas não é sabedoria, porque a gente vê que a gente começa a acordar mais cedo. Então, quando você dormir até mais tarde, você já perde metade do seu dia. Você já não está produtivo. Então, uma pessoa que acorda 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, ela já não está produtiva. Esses dias a gente estava num evento em São Paulo, no Teatro Municipal, a gente foi dormir 3 horas da manhã. Era 6 horas, nós estávamos acordados. Ontem, tudo bem, a gente dormiu um pouco mais cedo, né? No dia seguinte, dorme um pouco mais cedo. Justamente por causa do cansaço. Para compensar o horário. Mas é raro eu ficar acordado até tarde. Às vezes numa sexta-feira, às vezes num jantar, mas assim, eu já não tenho mais essa vontade, porque o meu outro dia, ele não está produtivo. Então, não é questão de idade, é questão de sabedoria. É questão de você aproveitar muito mais o seu tempo. Qual que é o momento, aonde é o momento que você consegue pensar mais? No silêncio. Aonde está esse silêncio? Pela manhã. Seu telefone não toca, as pessoas estão dormindo, você está quieto consumindo o que você precisa consumir. Então, acrescentar essa rotina de dormir mais cedo. Eu sei que para mim 6 horas, 7 horas tá ok de dormir. Mais do que isso eu começo a ficar cansado. Até 8 vai.
Mais do que isso, parece que eu acordo cansado já. Uma coisa que é meu, particular, eu prefiro 10 mil vezes acordar antes do despertador. Porque pra mim, quando desperta, é que eu já perdi a hora. Porque eu já perdi pra mim mesmo, eu teria que ter acordado antes. Mas isso é com o tempo que a gente melhora. Então, você levantar esse ponto faz saber que eu tô no caminho certo. Porque eu ainda não pratico a meditação, mas eu faço a minha oração pela manhã, eu faço a leitura da Bíblia pela manhã, eu faço as minhas leituras, eu não leio à noite, eu leio pela manhã, então eu tenho o meu tempo pela manhã. E quanto mais eu tô acrescentando isso na minha rotina, mais produtivo eu fico. É isso. E menos esquecido. É isso aí. Bom, eu já gosto de estar 9 horas da noite na cama, né? Você já tava dormindo agora, se você pudesse. É o sono da beleza, entendeu? Que bom, continue bela. Tanta beleza Durma. assim é pra dormir. É pra dormir. livro chama Alexandria. Qual a pergunta? Não, ele falou. Eu Ele falei. falou, contou no começo. Mas Eu contei. vamos lá. O livro chama Alexandria por causa da biblioteca da antiguidade, né? Então, era para ser o lugar, o repositório de todo o conhecimento do mundo antigo. Então, eu acho que o nome é muito feliz, na verdade. Não, o nome é bom. É um nome muito legal. E ainda acaba com IA no final, É? né? Casou. Então, Casou. Alguém me falou semana passada, eu achei muito legal, que disse, Luciano, você já percebeu que você tem 2 IA no nome? É Luciano Garcia. Tá? Eu disse, olha só. Luciano. A nossa IA, como é que chama a nossa IA, dona Tata? Ficou como Aya, né? Aya. Aya, Tem 2 A. legal. Podia ser Lúcia. Eu ia querer chamar a Lúcia o dia inteiro, minha sogra. Meu Deus. Não. Deixa minha mãe lá. Eu tô pondo o nome da mãe. Vocês estão percebendo que a gente tem barulhos aqui agora, né? Porque agora a gente abriu, a gente tem plateia. Então, assim, é normal pra gente. Se Então, você quiser saber mais, eu vou deixar o link, né? A partir desse episódio eu vou fazer isso. Eu vou deixar um link aqui, tá? Com umas perguntinhas. Se você quiser, preenche esse formulário que a gente conversa com você pra você também estar aqui e acompanhar um episódio do Acordo Podcast. Luciano, eu quero agradecer imensamente o seu tempo. Tá me devendo um livro. Mas eu quero deixar aí aberto para você mandar um beijo, um abraço, Cobrar agradecer. Fica à vontade, a casa é sua. Bom, primeiro, super obrigado pelo espaço de vocês aqui. A conversa foi uma delícia. Em vez de cobrar alguém, eu quero agradecer, tá? Eu quero agradecer, assim, os últimos 3, 4 anos da minha vida foram fantásticos. Minha vida sempre foi muito boa. Depois eu tive um período ruim, tanto de saúde quanto de trabalho. E questão de 4, 5 anos atrás, eu comecei a ter... sabe aquele momento que você sobe e só sobe? E eu diria que tem uma parte que é esforço meu, mas uma parte é os grandes amigos que eu tenho, uma grande esposa que eu tenho, uma grande família. Então, o Isaac Newton tem uma frase que diz que se eu enxerguei mais longe foi porque eu me apoiei em ombros de gigantes. E eu acho que isso acontece pra caramba na minha vida. Hoje eu me sinto super bem, assim, equilibrado, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que é por conta dos ombros dos gigantes que eu me apoiei. Então, é um agradecimento que eu faço. Muito bom. Isso aí. E você, minha gata? Bom, eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também no Instagram do Acordo Podcast. Muitos episódios, novidades. Confira, esteja com a gente. E você, meu bem? Eu sempre tô aqui recebendo esse conteúdo maravilhoso. Obrigado, Lu, por isso. Acho que eu sempre falei de uma coisa nesse podcast, eu lembrei agora. Eu sempre falei que isso é um HDzinho que vai guardando o conhecimento. E agora a gente pode ter um app que possa fazer isso pela gente. Isso então, guardar mais ainda esse conhecimento que tá aqui. Então, fica a dica para você aí entender que você pode usar muito, muito, muito a inteligência. Mas eu tô lá no @DaContezini, conteúdo quase diário, tá? Então a gente ali tô começando, mas no Acordo Podcast tem conteúdo todo dia, tanto no Instagram quanto no YouTube. E acompanha a gente aí, que tá ótimo, tá excelente já no Acordo. Mas cuidar de 3 contas não é fácil. Bom, É isso? obrigada, Lu. Lu, Até obrigadão a mais próxima. uma vez. Obrigado, filho. Pipe. Obrigado pela nossa Cavani, plateia. obrigada, Hoje falando Gabriel, obrigado. todo mundo. Filho, obrigado, viu? Não é hiato.
temos pessoas mesmo. E também tem o Liminha ali, que ele fica animando a galera. Filho, obrigado, te amo. Sem você, nada disso aconteceria. Valeu. Gente, então Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Right.